O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oi? Desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, temos aqui hoje um ícone do pensamento nacional da América Latina, do mundo, Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP e doutor em filosofia da educação pela PUC. Paulo Giraldelli, quando e como surgiu a filosofia? Alexandrelli, a filosofia, olha, não deveria ter surgido, porque isso só deu problema, só deu quiprocó, só deu dor de cabeça. Não é? Eu gostaria que você chegasse aqui hoje e me perguntasse assim, Paulo Giraldelli, como é que não surgiu a filosofia? E nós estaríamos todos felizes. Mas, infelizmente, você teve que fazer essa pergunta. Porque surgiu, essa desgraça surgiu. Surgiu e incomodou todo mundo. Já começou incomodando lá Atenas, né? Porque você viu que Atenas não aguentou. Nem a democracia ateniense aguentou o Sócrates. Mandou, né, o Sócrates tomar a cicuta, que é um veneno terrível, não é? Que nome feio, né? Cicuta. Cicuta, né? Realmente, se você vai trabalhar com rima, não vai para bom caminho a cicuta, né? Mas, na verdade, o problema da filosofia, do surgimento da filosofia, você vê que o estranho é o seguinte, só nós ocidentais temos filosofia. Os orientais não têm filosofia. Quando os hippies foram para o Oriente buscar a filosofia do Oriente, eles não estavam buscando a filosofia. Eles estavam buscando um saber prático para a condução da vida. E a nossa discussão aqui é diferente, porque os nossos filósofos ocidentais, que nós chamamos de filósofos por excelência, eles têm uma condução da vida, então você faz uma reflexão para a condução da vida, mas, fundamentalmente, você faz uma reflexão. Então é uma investigação de dupla mão. Ela é prática porque você quer a condução moral. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como é que eu vou me comportar. Mas ela é teórica porque você faz uma investigação em relação à natureza, em relação aos humanos, quem eu sou, para onde eu vou, se eu, quando mudo, permaneço o mesmo, o que permanece o mesmo em mim e nas coisas. Essas questões, elas não surgiram assim abruptamente. Elas vêm de um pensamento anterior ao pensamento filosófico, que é o pensamento mítico. Isso que eu quero perguntar para você agora. Pensamento racional e pensamento mítico. Qual a diferença? Olha, o mito, o mito é um pensamento interessante pelo seguinte. Primeiro, você tem aí, nos grandes mitos ocidentais, uma forma de pensamento que é basicamente o seguinte. O desenrolar do mito, ele não é uma cadeia de causas ou de razões. Ele é um desenrolar de um desdobramento onde vem uma cosmogonia. O que é uma cosmogonia? Não é? Você vem, o filho vem do pai, o pai vem do avô e etc. Né? Então tudo nasce por geração, como na geração familiar. O mito tem essa estrutura. Enquanto que o pensamento racional, ou você faz uma sequência causal, né, do tipo assim, eu empurro esta caneca aqui e a consequência, né, dessa causa de eu empurrar é o efeito dela se deslocar, ou então você tem uma relação lógica do tipo 2 mais 2 são 4, né, uma relação matemático-lógica aí, que envolve necessidade. Então o pensamento racional caminha por necessidade e por causa, e o pensamento mítico caminha por esse desdobrar de nascimentos. Alguma coisa foi gerada da outra, que foi gerada da outra, que foi gerada da outra. Isso é basicamente a estrutura de um e de outro. E Eco, Narciso e Zeus. Que história é essa de Zeus? Zeus era um safado, meu. Não, o Zeus, é essa história. Mito, os mitos são fantásticos, é uma coisa belíssima. Quem não lê mito, né, não perdeu muito. O mito é uma coisa fantástica. Um dos mitos, para a gente conversar sobre a estrutura racional e a estrutura do mito, um dos mitos fantásticos
é o mito do Eco e Narciso, que é uma história linda, não é? Que é uma história de amor e que é também uma história... Acaba em tragédia ou não? Não diria que é uma tragédia. Eu não diria que é uma tragédia. Não é uma tragédia. Mas ela é uma história de amor que é um ensinamento para nós hoje, como história de amor. Mas se você deixa a história de amor de lado e pega pela estrutura da história, aí que você entende qual é a semelhança dela com a filosofia. Então, a história do Eco e do mito é uma história que é o seguinte, né? Quer dizer, era irmão de Zeus. Mas eram também marido e mulher. Hera e Zeus. Zeus, o deus dos deuses, está lá junto com Hera. Mas os deuses gregos, eles não são como os deuses modernos, os deuses cristãos, que eles vivem no além. Não, eles vivem aqui mesmo, no Monte Olimpo, lá na Grécia. O Monte Olimpo existe até hoje, eles estão lá, né, os deuses. E eles desciam do Monte Olimpo para o quê? Para ter namoros, né, com as mortais. É lógico, né? Eram os fanfarrões, eram os fanfarrões. Olha o que o vinho não fazia. O Zeus, por exemplo. Porque, Alexandrelli, é o seguinte, Fábio. Olha, os deuses, eles têm aquela... O cara está casado com a irmã, a Hera. Se você tivesse casado com a sua irmã, você ia querer descer para a Terra para encontrar uma mortal, porque é uma coisa chata você casado com a sua... Monótono, repetitivo. Monótono. E o incesto também, que é um horror, né? Não, mas a questão do incesto é diminuta, porque aos deuses se perdoa tudo. Mas a questão terrível é de você chegar... pensa bem, você abre o seu quarto, tá lá pelado a sua irmã. Quer dizer, todo dia, aquilo não é coisa... Então o Zeus, o que ele fazia? Ele descia lá do Olimpo para namorar as mortais. Mas a Hera era uma esposa tradicional. Não ia deixar o marido fazer uma servergonhice dessa. Então ela ficava em cima. O que o Zeus fez? Ele chamou uma menina muito linda, chamada Eco, uma ninfa maravilhosa, de uma beleza fantástica, mas ela tinha um problema. Eu não sei se era um problema, mas essa menina falava demais. A menina era destrambelhada, ela não ficava quieta nem um minuto, né? E falava e contava histórias e tal. Ele falou, pô, essa menina tem uma utilidade, eu vou chamar ela aqui para fazer companhia para ela. Ela fala tanto que a Hera, a minha esposa e irmã, vai ficar atordoada, entretida. Enquanto isso, eu, né? Eu desço do Monte Olimpo aqui, lá para as cidades gregas, né? Para faturar alguma mortalzinha, né? Que está no peso ideal já, né? E o Zeus, então a Hera ficava... Mas não demorou muito, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o Zeus naquela esbórnia na terra, né? E vai numa mortal e outra mortal, e as mortais se tornando cada vez menos mortais, né? Aquela bagunça toda. Aí, um dia a Hera falou, pô, mas caramba, né? Essa mulher falando na minha cabeça, já escutei todas as histórias dela, tá repetindo já, e o Zeus não aparece, né? Aí ela pegou isso, ela viu que o negócio não estava bom. Ela falou assim, quer dizer que o negócio era esse. Era pra me enganar, né? Mas eu vou dar o troco. Mas a Hera, ela é irmã de Zeus. É como o clube do bolinho hoje em dia, né? Os homens dizem que vão jogar futebol, que vão em determinado clube, que vão conversar sobre isso ou aquilo. Na verdade, a maioria deles está enganando as mulheres em casa, né? Com uma diferença. O Zeus ia atrás de mulheres. Muitos dos homens, atualmente, eles vão enganar as mulheres com outros homens. Então, não era bem essa a história. O Zeus era terrível. Quando o Zeus descia, era com mulher mesmo. Quando ele subia, pode ser que a coisa mudava. Mas quando ele descia, era com mulher. Então, aí, voltando à história lá, ela falou assim, pô, vou dar o troco para esse Zeus, né? Mas como que ela era dar o troco pro Deus dos deuses? Os deuses eram mais poderosos. Ela falou, não tem jeito. Então o que ela fez? A corda arrebenta para que lado? Lado mais fraco. O lado mais fraco. Ela puniu a Eco. Né? Puniu a Eco. Ela falou assim, você, sua... E a Eco dava umas saidinhas assim com os Zeus também ou não? Pra fazer esse papel? A Eco falava tanto, a menina, começo saindo da adolescência e tal, cantar. Mas a Eco falava.
Ah, você fala muito? Então você vai ficar a vida inteira agora, vou jogar uma maldição em você, você vai ficar a vida inteira repetindo. Repetindo. Tudo que você fala, você vai falar outra coisa, você fala a mesma coisa. E quando uma pessoa fala, você repete o que ela fala. Você tornou a Eco uma pessoa completamente não sociável. O que é uma história concreta nos dias de hoje, né? Eu conheço centenas de mulheres que também só ficam repetindo um monte de coisa. Repetindo, mas elas repetem aquilo que elas pensam. O duro é que essa Eco repetia o que os outros falavam. O outro falava, ela repetia. Quer dizer, é um saco você conversar com uma pessoa assim, né? Que é aquela pessoa que fica ajudando o gago, né? O gago fica... que você completa a frase, né? A Eco é mais ou menos essa pessoa chata, né? Aí, rapaz, você precisa ver. A Eco, passeando lá um dia, encontrou um rapaz que gostava muito de caçar. Lindo, lindo, lindo. Olha, era aquela figura, né? Homens e mulheres, parecia um deus, um menino lindo que era o Era o primo do Apolo. O Narciso. Narciso. Belíssimo. Mas o Narciso, ele gostava de caçar, ir pra floresta, gostava da natureza. Era um menino bucólico. Um menino bucólico, mas ele não olhava pra mulher nenhuma, pra moça nenhuma. E aí tá queimando o filme. Exato. O menino tinha problemas. E tinha mesmo. Né? Foi uma maldição que jogaram no menino quando ele nasceu. Mas não era para ele não olhar para mulheres. Era uma maldição no seguinte sentido, para que ele era muito lindo, mas ele nunca poderia, né, olhar para a figura dele mesmo. Essa era a maldição que foi jogada nele. Né? E exatamente foi o desenrolar da história, né, para no fritar dos ovos, foi que ele encontrou numa das caçadas a ninfa, a Eco. A Eco tentou conversar com ele, não conseguiu, porque ela repetiu o que ele falava, então ele deixou ela de lado. Né? E ela ficou chorosa, ficou lá perdida de amores por ele. Né? E o terrível dessa... Pô, Zeus foi um sacana, né? Porque diante desse choro da Eco, poderia arrumar um primo, um irmão, ou um tio pra sair com a Eco, tadinha. Só botar um esparadrapo nela, né? Imagina ela no ato repetindo o Eco. Ela ficou perdida lá, largada. As outras ninfas ficaram com raiva do Narciso, por ele ter feito essa desfeita, né? E contrataram lá uma outra deusa que fez o quê? Jogou uma feitiçaria, uma bruxaria, essa coisa toda. Ele se perdeu na floresta. E aí ele ficou com sede e foi tentar beber água no rio. Aí ele não podia ver a imagem dele, porque ele tinha aquela maldição do passado. Ele era tão lindo que ele não poderia ver a imagem dele. Foi o Vitor Fasano vendo o Garoto do Pânico, né? Foi exatamente isso. Exatamente. Então, a hora que ele olhou, né? A hora que ele olhou no espelho, ele falou assim, esse cara, isso que é beleza. E ele se consumiu ali na beleza. Ele nunca mais conseguiu sair do olhar dele. E ficou plantado ali no rio. E a Eco ficou ali observando aquilo tudo. Né? Sem poder fazer nada, coitadinha. E quando você vai no rio, em qualquer rio até hoje, principalmente rios que tem gruta, você encontra lá a flor narciso plantadinha lá no rio, que é ele, né? E se você solta um berro lá, volta a sua voz, perto das grutas do rio, que é a Eco. Né? Então, bem sacado o mito. Então você veja que, na verdade, você pode falar assim, é uma história de amor que mostra muito as relações de não conversação no casal. Não é? Tem muito disso. Aqui fala um olhando para si mesmo e o outro repetindo. Né? É uma história típica familiar de amor. Né? Mas é também uma história da origem das coisas. Que coisas? A flor narciso e o Eco. Veja que o mito não faz uma explicação geral. Ele faz uma explicação pontual. Específica. Como nasceu a flor narciso? Então tem uma história. Como nasceu o Eco na natureza? Então tem uma história. Não tem uma explicação geral. Não tem um elemento comum. O mito dos gregos não é um devaneio subjetivo, ideal. É uma coisa observada na natureza, bem pensada, criada. Ele tem esses dois planos. Ele, ao mesmo tempo que ele é uma história gostosa e ensina, e tem um fundo, no sentido moral, digamos assim, né? Embora não para o grego, para o grego ele tem um sentido de deleite, né? Ele é uma conversação para você se sentir grego,
mas ele tem também esta característica de dizer como que cada um dos elementos do mundo está lá, como é que ele apareceu, como é que ele surgiu. Narciso, então, é o pai das indústrias de cosméticos, né? Até hoje, né? E agora uma coisa muito interessante, meu amigo Paulo Giraldelli. Quem foi esse tais de sátiros com corpo de homem, chifres e patas de bode? Parece final de jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians, os caras transformam tudo em animais. Não, é o sátiro. Outro dia nós vamos conversar sobre o sátiro, porque o sátiro, você vê, não quero conversar do sátiro hoje aqui, porque você já falou tudo sobre ele, né? Quer dizer, o cara quando tá com um pé, né, um pé de boi, né, corpo de homem e com chifre, não é um sujeito que a gente possa... Você chega eu cheguei do trânsito agora, entro aqui, você já vem com esse cara... Não é bom. Esse é um programa especial só para o sátiro nós temos que fazer. E isso pode também levantar outras questões também no cotidiano aí, de traições, etc e tal, né? Por causa do problema. Porque do chifre. Não é normal, né? Não é uma coisa legal você encontrar um bicho desse, né? E a história do sátiro é fantástica, porque eles são figuras muito inteligentes. Em geral, eles ensinam os heróis. Em geral, eles são mestres, ensinaram o Hércules, né? Ensina os heróis. Então aí tem um outro lado que outro dia a gente pode até desenvolver isso aí, você vai se deliciar, viu? Vou me transformar num sátiro. Não, jamais, não deixarei. Eu salvarei. Né? As sereias. Explica direito essa história. Só o canto delas que era atraente? Ou o corpo também? Olha, o grande problema da sereia é o seguinte. Bom, a sereia tem uma utilidade fantástica, né? Porque, primeiro... Ulisses que o diga. Mas é que a sereia você pode montar uma peixaria e um puteiro. Você tem as duas partes, né? E se sobrar mercadoria, uma parte você pode comer nos dois sentidos, né? A sereia, né? É aquele tipo do cara assim, olha, você fali. E tudo aquele material que você tinha lá, para onde vai? Não, aquilo eu mesmo vou consumir, né? Quer dizer, a sereia tem essa utilidade. Mas voltando à vaca fria aqui da história da sereia, a sereia... você só escuta a sereia, outro dia a gente pode conversar sobre a história da sereia do Ulisses, né? Você só escuta a sereia se você estiver encantado por ela, né? Então, no caso do Ulisses, há uma tese fantástica, né? Que Ulisses escapou das sereias porque ele não ouviu nada, ele não estava mais encantado. Serinha no ouvido, amarrado? Não, tudo bobagem. Na verdade, ele passou por ali, pensou que ouviu, né? Pensou que ouviria, porque ele estava com a cera e com as cordas, mas ele não ouviria mais. Por quê? Porque se ele já estava preparado para as sereias, é porque ele já não mais estava envolvido com o mito. Ele estava querendo dar o golpe no mito. E essa análise racional da escola de Frankfurt, sobre essa coisa do Ulisses, que aí nasce a astúcia do homem moderno. É exatamente isso. O homem que não se deixa levar pelas paixões, pelas emoções, o homem frio, calculista, determinado. É exatamente isso que eu estava lançando mão para a conversa. E o cara fica te cortando, é um saco. Não. É exatamente isso. É exatamente isso que você falou. Nós todos, homens modernos, somos desencantados. Então nós não participamos mais dos mitos. Não adianta contar um mito pra gente e a pessoa falar assim, você vai estar encantado pelo mito. Nós não vamos estar encantados pelo mito. Então as pessoas que falam assim, olha, eu vou no terreiro e eu recebo lá uma entidade, né? O outro fala assim, eu vou em tal religião e lá eu encontro Deus. Ora, não acontece nada disso. Para poucas pessoas isso acontece. Por quê? Porque a pessoa precisa estar encantada para acontecer. Ela precisa estar envolvida naquele tipo de pensamento. E nós não estamos mais. É uma visão mágica do mundo? A pessoa ela tem que estar envolvida na mágica. A mágica não depende do mágico, depende da magicidade. É por isso que vem a questão da fé. Você tem que acreditar para que as coisas aconteçam. E hoje em dia... né? Ninguém mais acredita. A pessoa fala, não, eu tenho fé, eu acredito. Não acredita Paulo, nada. como não acredita? Tá cheio de religiões a cada dia. Tá cheio de templos em cada esquina, Paulo. Isso, veja. A humanidade ainda está acreditando na história da carochinha. E de maneira nenhuma. Isso aí não é religiosidade. Isso não é religiosidade. Então, acreditar é você efetivamente participar daquele mundo
sem que você se preocupe com outro mundo. E você não encontra mais ninguém assim. Porque se as pessoas estivessem preocupadas, se elas estivessem realmente crentes em alguma mágica, ou nos deuses gregos, ou nos deuses cristãos, elas não estariam preocupadas em dizer para você que eles existem. E a maioria dos religiosos ficam preocupados em provar para você que o Deus deles existe. Então eles não estão convencidos disso. Há 2000 anos. Não estão convencidos. O religioso, o cara que está envolvido com a religião, não passa pela cabeça dele que exista um outro mundo de pessoas que não estejam envolvidas. O envolvido, ele está dentro. Ele não tem a parte de fora, o lado de lá. Agora, à medida que o mundo descobriu pessoas que não acreditam em determinadas religiões, esse cara que olha para o outro que não acredita, ele já perdeu a religiosidade dele. Ele já está fora também, porque ele já está em confronto com o não religioso. Então isso não é religião. Por isso que o Ulisses, quando ele foi fazer o estratagema de se amarrar para não escutar o canto das sereias, bobagem, ele podia não fazer mais nada. Por quê? Porque ele já não estava envolvido pelas sereias. Porque passar pela cabeça dele que ele poderia enganar um Deus, já é um procedimento proto-racional. Já é alguma coisa de quem quer dar o golpe. Portanto, já não está mais envolvido. Como que você vai vencer um Deus? Se ele estivesse envolvido realmente, ele falaria assim, ele falaria para você, vou atravessar lá, são as sereias, elas são deuses, eu sou mortal. Não tem como. Eu vou escutar e vou perecer. Não passaria pela cabeça dele dar um golpe. Passou pela cabeça dele dar um golpe porque ele fez um estratagema. Um estratagema já é um raciocínio. Já é uma forma racional de agir. É a mesma coisa do cara que chega para você e tem uma prova da existência do Deus dele. Ele tem o quê? Ele já tem um argumento racional. Ele já está fora. Ele já está fora da mágica, ele já está fora do ambiente. Ele não vai receber absolutamente entidade nenhuma. Pode ficar no terreiro pulando que não baixa nada nele. E pode comprar o charuto que quiser. Agora, Pode. O canto das sereias, até hoje acontece no século XXI, porque quantos homens não largam famílias belíssimas, com filhos educados, para sair com uma sirigaita qualquer e o cara perde a cabeça, Paulo. Porque o mito da sereia, você sabe, os navios afundavam, os marinheiros pulavam no mar, ficavam endoidecidos com aquele canto, embevecido. Mas não era. Dizendo a palavra correta, com tesão, pô, pelas sereias. Não, mas é óbvio, por quê? Porque a sereia, ela mostra os dois lados que o homem mais deseja. Né? Primeiro, o rabo do peixe é a liberdade. O rabo do peixe é a liberdade. É você poder nadar por qualquer mar. Né? E a parte de cima que são os seios. Que é o quê? Que é a parte da mulher que vem com o sexo. Não é a vagina que é a parte sexual da mulher. A parte sexual é os seios. A vagina, a mulher nasce com ela e não é sexualizada, é criança. Né? Agora, os seios aparecem depois, aparecem na hora da sexualidade. Então, o seio é que tem a ver. Então, o homem vê, né? Aquilo que representa o prazer e aquilo que representa a liberdade. E o canto da sereia, ele não é um canto no sentido de que é uma cantada. O canto da sereia, ele é tão poderoso, inebriante, ele é inebriante. Né? E você não tem mais vontade de voltar. Você está o quê? Você está dopado, né? No sentido da droga mesmo. Você está dopado, não tem mais volta. Quando o cara fala assim, eu quero experimentar a droga e depois eu quero sair dela, ele é racional. Então ele não vai merecer mais a droga. A droga da religião é só para quem está envolvido nela. E ninguém no século XX ou XXI está envolvido. É tudo conversa fiada. As pessoas não estão encantadas para acreditar. Aquele texto belíssimo que você escreveu sobre o Macedo no teu blog aí, tá enganando milhões e milhões, levando bilhões, pô. Mas não está enganando pela religiosidade. Está enganando pela sem-vergonhice. Ora, é outra coisa. E as ninfas correndo nos bosques, dançando. O que é aquilo? É um show de rock? Que história é aquela? Narciso não encontrou nenhuma ninfa no meio desse caminho? Não, Narciso, você viu o que aconteceu com ele, né? Deu zebra, né? Quer dizer, porque essa é a questão, né? Ele poderia ter encontrado Eco e ficado com Eco, mas ele tinha uma maldição da beleza. E foi aí que ele caiu, né? Foi aí que ele caiu. E Dionísio? Era um fanfarrão?
Dionísio era um fanfarrão, mas um fanfarrão no bom sentido, né? Você que é um admirador do Nietzsche, você sabe muito bem que o Nietzsche fez uma boa parte da sua filosofia contrapondo Apolo e Dionísio, né? O Nietzsche é aquele pensador que falou assim, puxa vida, gente, nós, herdeiros dos gregos, nós quebramos o mundo. Por quê? Porque nós separamos o princípio apolíneo do princípio dionisíaco. O que é isto? O princípio apolíneo é a ligação com as formas. Então você tem aí as artes plásticas. E o princípio dionisíaco é a ligação com o não formal, com o conteúdo, com a êxtase do conteúdo. Você tem aí a ligação com as artes não plásticas, principalmente com a música. O Nietzsche, ele observa a seguinte coisa, que os helenos, ou seja, os antigos gregos, não haviam quebrado esta união entre o princípio apolíneo e o princípio dionisíaco. Mas, com Sócrates, há esta quebra. O que é do ambiente da beleza visual e formal vai para um lado, o que é do ambiente da beleza, do êxtase, da perda de si, da música, vai para outro. E aí, analisando os gregos, o Nietzsche fala assim, ó, neste momento, nós perdemos muito, nós nos dividimos, nós nos quebramos, nós precisamos ver se a gente consegue uma unificação do princípio apolíneo e dionisíaco de novo. O Nietzsche não é um dionisíaco, o Nietzsche é uma pessoa que está em busca desta harmonia, desta harmonia do dionisíaco e do apolíneo novamente. Mas ele não acredita que nós, enquanto humanos, enquanto homens e mulheres, possamos fazer isso. Meus amigos e amigas, você que está indo numa rave, você que está indo em shows de rock, os gregos muito sábios já perceberam isso há 2.500 anos atrás, com esses mitos belíssimos, dionisíaco, né? Essa garotada nas festas gays é um show dionisíaco. Eles perdem a noção, perdem a roupa, perdem os cabelos, perdem os óculos, perdem tudo. Eles estão de êxtase total, eles saem fora de si, né? Olha, eu tenho um pouco de medo, às vezes eu acho, que esse pessoal, nossa juventude é muito conservadora para se perder, né? E as drogas aí, Paulo, pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida, e todos os santos que ainda vão inventar. A droga não faz perda, que eu saiba, a droga faz ganho, porque eu só vi nego enriquecer com isso, não vi nego perder. Não, mas a garotada que está usando está se detonando. Não, mas veja, você se detonou, né? Mas você está completamente no lado oposto do Dionísio, porque o Dionísio não está se detonando, né? O êxtase, por exemplo, quando você... Esta é a grande diferença, do que nós comemoramos aí. Nós comemoramos. Eu comemorei sozinho, ninguém comemorou porra nenhuma. O Woodstock, né? Essa é a grande diferença. 1969. Essa é a grande diferença. O Woodstock, o cara pode se perder. Mas o cara não pode se perder numa rave no século XXI. Ele é um babaca. É isso que ele tem que entender. Né? Você não pode entrar num clima frio e sentir calor. Aquilo foi aquele momento, aquilo foi curtido aquele momento. Né? E o Richard Nixon ficou com inveja porque não poderia participar da festa lá na fazenda em 1969 de Woodstock, mandou helicópteros, mandou tudo para parar porque estava engarrafando 500 quilômetros até Nova York. Engarrafou o trânsito. Né? Mas você veja, quando você está ali naquele ambiente, né? Então... tudo está conspirando para que você possa usufruir daquele clima. Mas você não pode recriar aquele clima. Por quê? Porque você não pode recriar vivência. Vivência é uma coisa unitária, uma coisa que acontece só uma vez. Só acontece... não é experiência. Experiência tudo bem. Experiência no sentido de experimento. Você pode repetir 1000 vezes o experimento. Mas a vivência, você não repete. Por exemplo, o que nós estamos conversando aqui? Morreu aqui. Ah, não, Paulo, mas gravou. Não gravou por quê? Porque não gravou os pensamentos que nós estamos tendo agora ao conversar, não gravou os pensamentos das pessoas que estão nos assistindo. Né? Porque este ambiente, isso que ocorreu aqui, esta vivência, morreu aqui, nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Né? Você pode
ligar os nossos cérebros no futuro a computadores que tentarão, então, conectar tudo o que ocorreu aqui com todos os nossos pensamentos. Ainda assim, alguém dirá, mas será que o computador conseguiu mesmo ou não? Né? Então, ainda assim, restará naquela vivência a dúvida da própria vivência. É o beijo. Beijo. Aconteceu, acabou, morreu. E a verdadeira posse é o beijo na boca. É o beijo na boca. Né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, esses momentos não se repetem. Então não adianta você querer reproduzir. Né? Não tem reprodução para isso. Então quando o cara fala assim... Não existem fórmulas. Não, eu vou... Não, exatamente. Para viver não existe fórmula. Né? Viver não é preciso, não é exato. Né? Parabéns pelo programa. Dia 23/8 é aniversário do filósofo Paulo Giraldelli. A Fran tá mandando. E você que tá em casa clicando, ó. Um beijo pra Fran. Aqui, lá, acolá. Essa obra maravilhosa que o Paulo escreveu junto com o Hort. Um grande filósofo americano. A gente vai fazer aqui um programa só sobre o Hort. Aqui, Verdade e Progresso, a gente vai sortear. Verdade e Progresso. Aí, Omar Xerife, aonde que é? Não estou entendendo nada. Promoção, né? Esse aqui também, A Luz da Filosofia. A gente vai sortear essas duas obras, tá? Que você vai entrar lá, tem um link no site, promoção, né? E você tem que mandar uma frase sobre o que a gente disse hoje. A frase mais criativa, né? Mais interessante, ganha as duas obras. Você deixa o teu e-mail, deixa o teu contato, a gente vai estar entrando em contato com vocês para ganhar essas duas obras, porque aumentar o volume da cabeça é necessário, é eficaz, é produtivo. Inclusive, viu Lantinelli? Inclusive, esta obra aqui do Hort é o terceiro volume dos papers. Quando a gente precisa do Fernando, ele vai lá para o aquário. Olha lá, Fernando. Nós precisamos mostrar o vídeo. Isso, Fernando. Não, perfeito. É o ideal. Esse aqui é o... Deixa eu mostrar aqui. O Fernando voltou. Aqui. Esse aqui é o terceiro dos papers. São 4 papers filosóficos. Eles estão agora todos traduzidos. Né? E esse terceiro aqui, o Verdade e Progresso, é um dos mais interessantes. Foi traduzido pela Manoli. E a Daniela, lá, né, da editora Manoli, ela está proporcionando aqui para a gente um livro a cada programa para ser sorteado, do Hort, ou meu, ou de outros autores. A Manoli é uma editora muito boa, umas editoras que trabalhou muito tempo com edição de livros médicos, agora já faz algum tempo está na área de ciências humanas também. Né? Então, quem vier aqui para o programa para receber os presentes da Manoli, certamente são todos presentes belíssimos. Perfeito. E se você reparar as xícaras aqui, né? O meu é o café pequeno. Olha lá. O meu é o café pequeno. Dá para dar um close aí, o cafezinho pequeno. Paulo, né? Claro, né? Um café grande para mim. Lógico, né? lógico. E a rivalidade entre Zeus e Prometeu? Surgiu daí os males terrenos, por exemplo, o Congresso Nacional? Eu acho que não. Veja só, no caso do Congresso Nacional, a história caiu para o outro lado, né? Na verdade, caiu para o outro lado, porque no Congresso Nacional, que nós achávamos que estava completamente acabado, destruído, que não tinha nada pensante lá, e de repente surge de dentro do Congresso Nacional nada de Zeus, nada de Prometeu, surge a própria filosofia. Por quê? Nós descobrimos que havia um estoico no Congresso Nacional, um adepto do estoicismo, o Sarney, citando Sêneca. Né? Aconteceu aí... O tempo, diante das grandes injustiças, só o tempo... Não, eu troquei a paciência... A paciência, o silêncio, o tempo, alguma coisa assim, né? O Sêneca é um estoico romano, né? Já é um estoico tardio, não é um estoico helênico, é um estoico helênico latino, né? Da cultura greco-latina. O estoicismo é justamente você estar pronto para todas as adversidades do mundo. E nós não sabíamos que no Brasil, né, os grandes filósofos não estavam mais na academia ou nos livros, estava onde? No Congresso. Sarney surge de uma crise fantástica citando Sêneca e mostra o quê?
mostra que ali no Congresso é que está o verdadeiro espírito filosófico. Né? Agora, o interessante é que o mundo é interessante pelo seguinte, veja que no momento, exatamente no momento do aparecimento da gripe suína, né? Então o espírito de porco aparece no momento que o Sarney fala no Congresso revelando o seu espírito filosófico. Uma coincidência dos deuses, né? Isso daí, né? Deve ser, né? E o Henrique está de férias no Brasil e só parou em casa para ver o programa. Parabéns, valeu Henrique, um abração para você. Olha isso aqui que maravilhoso. Eu acho que o Henrique eu só não estou desconfiado, ele falou que está de férias no Brasil. O Henrique é um estudante brasileiro que faz medicina na Rússia, eu acho. Que beleza. Eu acho que é esse Henrique, que está de férias agora no Brasil. E o Carlos de Londrina, falar do eterno retorno de Nietzsche, se possível. Pô, tinha que fazer um programa só sobre Nietzsche, mas você quer dar uma palhinha? Não tem como dar palhinha do eterno retorno, né? Não, mas o eterno retorno... A gente tem que fazer um programa só do Nietzsche. Não, lógico, o Nietzsche merece vários programas, né? Mas acho que é interessante falar do eterno retorno porque tem a ver com a nossa conversa de hoje sobre mito. Né? Quer dizer, de fato, o Nietzsche tira, né, a ideia do eterno retorno de uma discussão mitológica. Agora, a questão do eterno retorno não é que as coisas vão se repetir. Né? O eterno retorno a gente precisa entender na seguinte situação. Né? O que retorna, né? O que retorna é que o caminho que cada um de nós faz, né, é também um caminho que se repete em cada um de nós, mas em toda a humanidade. É o caminho do niilismo. Quer dizer, quando Nietzsche faz uma filosofia da história... O que é isso, niilismo? Niilismo Palavra difícil, conceito é esse, não, Deus do céu? Não, niilismo é uma coisa simples, Alexandre. É quando você está na situação que você não acredita em nada e você não quer mais nada. Né? Não é só que você... Niilismo... Mas diante disso só resta o suicídio? Não, por quê? Porque se você quiser se suicidar, você ainda quer alguma coisa. Te peguei, né? É exatamente aí. Eu tô no niilismo, vou me suicidar. Não, você não vai poder cometer suicídio, por quê? Porque se você tá no niilismo, você não quer mais, né? Você não quer mais. O cara fala assim, eu quero que a vida termine num barranco para me morrer encostado. Não, por quê? Porque você falou, eu quero. Então, se você quer ainda. O niilismo total é aquela situação de tédio total, de descrença total. Não é só de descrença, porque não é um ceticismo. Né? É de descrença, mas também de impotência, de não querer. O querer se esvai. Né? Então, este caminho, o Nietzsche faz uma filosofia da história onde nós todos estamos caminhando para isto. Mas não é que nós estamos caminhando assim, cada dia acontece isso. Não, é o eterno retorno. Cada dia isso pode acontecer para você, para um povo, para todo um povo ou para um grupo. Não tem uma situação linear acontecendo. Não é uma história dentro do tempo, é uma história dentro do campo lógico da estrutura do pensamento. Né? E você acredita, Paulo Giraldelli, que o ateu é um niilista? Não, em hipótese alguma. Você não encontra nenhum ateu niilista. Tanto é que a maioria dos ateus ficam o tempo todo com muita vontade de convencer nós, né, que os deuses não existem. Então eles querem muito fazer alguma coisa, nos convencer a nos transformarmos em ateus. Então eles são o oposto do niilismo. Aquela frase, ateus graças a Deus, você acha que é bem colocada ou é só um jogo de marketing e retórica? Não. Ateus graças a Deus é uma frase ruim. Por quê? Porque o ateu, a pessoa que não acredita nem em deuses, nem em Deus. Ele não acredita no Deus único judaico-cristão, mas também não acredita em Deus nenhum. A vida é um absurdo. Existir é um absurdo. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter uma vida um mundo muito bem organizado, sem a hipótese de Deus. A ideia de que você precisa de alguém para fazer o mundo ficar organizado, não necessariamente é uma ideia sustentável. Há muita coisa organizada que você não precisa perguntar pelo organizador. Muita coisa, por exemplo, São Paulo funcionou durante muito tempo sem nenhum organizador. Nós ficamos com vários anos sem prefeito. Né? Quando foi o Maluf e o Pita, não tinha prefeito. A cidade se autogeriu, não foi verdade? Você chegava aqui em São Paulo, estava muito bem organizado, várias coisas. Virou anomia,
Virou Haiti, acabou São Paulo. Não. Explica isso, que é anomia, quer dizer, quando a hora que você chega não tem nada funcionando mais. Não tem sociedade mais funcionando. Não, as coisas funcionam, mas não tinha mais prefeito. Não tinha mais ninguém na cadeira. Não tinha, ficou um tempo assim, não tinha mais ninguém na cadeira e a cidade continua funcionando. Então você chega, você fala assim, ué, quem que está organizando isso? Você fala assim, São Paulo está se organizando. Mas São Paulo não é uma entidade, São Paulo não é uma pessoa, não está se organizando. Então não tem uma cabeça se organizando. Então a ideia de que você precisa de uma entidade para ter a organização não é verdade. Né? Por exemplo, aquilo é a história do Newton, né? Eu faço a lei da eu explico a lei da gravitação universal, então eu mostro o funcionamento do universo, mas eu não preciso ter alguém, né, que criou isto ou gerenciando isto o tempo todo. Então o ateu pode perfeitamente advogar esse tipo de ideia. Um cosmos organizado sem ter alguém que o organizou. Perfeitamente. E o cinema hoje em dia, Hollywood, está repleto de heróis, pô. Esses X-Men. E qual o paralelo com isso, né? Porque esses heróis nascem lá na Grécia Antiga. Então tem muito, né? A democracia nasceu na Grécia Antiga. As Olimpíadas nasceu na Grécia Antiga. Sabe, Alexandre, eu acho que aí, uma coisa que é muito interessante a gente notar, o Stan Lee é um gênio para mim, né? O criador dos quadrinhos contemporâneos, né? Eu acho que o Stan Lee conseguiu recuperar, de um ponto de vista visual, os heróis gregos, e ele ou modificou, ou ele pegou muito ali da mitologia grega, mas é fundamentalmente contemporâneo. Por quê? Porque o herói grego, ele é herói, e o herói contemporâneo, ele é super-herói. Então há uma grande diferença nisso. Qual? Qual a grande diferença? O herói grego, ele é fruto de um casamento de uma mortal com um deus. O super-herói, ele é fruto, no Stan Lee, ele é fruto único e exclusivamente de erros humanos. Ou é uma experiência que não deu certo, então uma aranha radioativa que sai lá e morde o Homem-Aranha. Então ele é fruto do erro humano. Então é nisso que eu vejo... Que não são poucos, né? Não, por exemplo, ou ele é fruto do erro humano, um erro físico, tecnológico, ou ele é fruto científico, ou ele é fruto de um erro emocional humano. Por exemplo, alguém que assassina alguém, então aquele que quer se vingar se transforma num super-herói, como no caso do próprio Batman, né? Você tem essas coisas conjugadas. Então os super-heróis, eles são fundamentalmente, com todos aqueles superpoderes, humanos, né? Eles são humanos. Esta característica de humanização que o super-herói trouxe é que fez com que os quadrinhos tivessem o sucesso que tiveram nos anos 70 e que foram para o cinema agora, né? Isso que o Stan Lee fez e que revolucionou os quadrinhos. Isso revolucionou os quadrinhos, porque você vai pensar no Super-Homem e no Batman dos anos 50, eles não eram humanos, né? Não tinham um drama pessoal, nem na criação deles, nem no desenvolvimento. É com o Stan Lee que eles começam a passar a ter um drama pessoal. Eles são completamente... Os super-heróis são bem humanos, e os heróis gregos não são necessariamente tão humanos assim, porque eles têm um pezinho lá na imortalidade. E nesse caso, por exemplo, que Zeus saía para dar umas escapadelas, aí numa dessas surge o Aquiles. Não ia dar pau entre os Zeus e o Aquiles, porque o Aquiles era terrível, né? Mas felizmente, no caso do Aquiles, o Aquiles é um grande devoto dos deuses, né? Aliás, ele cumpre todo o ritual que ele cumpre na guerra e participa da guerra para morrer em glória, né? Para morrer glorioso e, portanto, cumprir o que os destinos dos deuses colocaram para ele, né? Olha que maravilha! Quantos, então, Aquiles nós temos no Congresso Nacional? Eu nunca vi tanta covardia na minha vida. Tanta gente covarde ao mesmo tempo. Tem 81 senadores ali, parece um conluio de covardes, porque eles não querem mudar esse país, não querem transformar a educação, não querem transformar a saúde, fica essa puta dessa balbúrdia, eles não querem ser gloriosos. Eles querem ser o pior do pior. A glória... Pô, pisei na bola agora, né? Comparar Aquiles com Sarney. Não, mas é interessante porque você... Desculpa, foi sem querer. É interessante pelo seguinte, a questão da glória, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de entender
os gregos e entender filosofia, entender os gregos e entender filosofia, porque nós não entendemos, muitas vezes, o que é que almeja um homem antigo, o filósofo antigo, ou o nobre, né? Ou o grego, e o moderno. Principalmente quando entra essa história da glória. O herói grego e o nobre e o virtuoso grego, ou mesmo o virtuoso romano, eles se importam muito com a eudaimonia, com a felicidade. Com a felicidade. Mas a felicidade para o grego, ou para o nobre antigo, não é alguma coisa do âmbito subjetivo. Ah, eu estou me sentindo bem, eu estou tendo prazer, eu sou feliz. Não. A felicidade, a eudaimonia, para o nobre, para o grego, eu estou tendo êxito, a minha comunidade está tendo êxito, a minha família está tendo êxito, nós estamos todos cumprindo o nosso destino de prosperar, nós estamos prosperando. Né? Então, esta ideia do prosperar está ligada à ideia de cumprir o seu destino. Ora, um dos elementos disto, nos romanos, é a glória. Né? É terminar a vida e toda a família dizer, veja como aquele clã é glorioso, como aquele clã conseguiu ser glorioso. Então, a glória é um valor muito grande para o antigo. O moderno, a questão da glória é totalmente inócua. Então, quando você vê uma liderança moderna, né, quando você vê um general moderno, um político moderno... Napoleão Bonaparte. A glória não está mais interessando. Está interessando o quê? Outros valores. Né? A vitória não é a vitória para a conquista da glória. A vitória é a vitória sobre o inimigo para pilhar o inimigo. Então muda completamente aí o sentido. É por isso que você se espanta quando você vê lideranças que querem terminar a vida, não se importam em terminar a vida inglórios. Porque, na verdade, a glória não faz parte mais dessa sociedade nossa. Gente, tá bombando o chat aqui. Eu queria fazer um programa. Segura um pouquinho aí, Omar Sherif, que eu sei que você tem o poder, tem estrela, entendeu? Como o Paulo, meu amigo, diz, cowboys tomam uísque, né, Paulo? Não tem essa história de vinhozinho que você tá por fora, né? Não, vinho é para filósofo francês. O filósofo americano, ele honra um bom uísque. Olha, Marlene, a gente vai fazer um programa com todas essas perguntas. A Marlene, o que vocês acham dos agnósticos? A gente vai fazer um programa perguntando isso. O Agostinho, qual a relação entre mito e religião? Livros dos genes não são mito, a gente vai falar sobre isso também. A Paula Terra, do Rio de Janeiro, o que acham do livro Mundo de Sofia, que faz uma introdução para a criança da filosofia, a gente vai falar sobre isso também. Marlene, os filósofos de Atenas, estamos falando, a gente vai cair também no programa falando sobre isso. A Débora Borges, vamos fazer esse programa sentado. Vamos cair, sentar, não precisa cair não. A Débora Borges, estudante de psicologia, gostaria de parabenizá-lo pelo programa, já parabenizou, um abraço. O Lucas, quero ver um programa só sobre Hort com o Paulo, vai sair, parabéns, ótimo programa, a gente vai fazer um programa só sobre o Hort. E o John, eu quero saber de cada um sobre o trânsito de São Paulo, pode ser tranquilo como décadas atrás, e seja um problema gerencial, né? Você abaixa os impostos taxistas, a gente poder ter o táxi mais barato, já coloca os carros na garagem, tem uma série... Enfim, e eu queria o seguinte... é um programa filosófico também. Claro. Nós podemos abordá-lo filosoficamente. Claro. Paulo, para fechar o programa, maravilha, a gente vai estar aqui toda quinta-feira a partir das 19 horas. Vamos fechar o programa? Vamos fechar o programa com chave de ouro. Eu queria que você comentasse essa frase do nosso amigo Nietzsche, filósofo do século XIX. Os outros povos da antiguidade nos deram santos, os gregos nos deram sábios. Comente, por gentileza, Paulo. Quanto tempo tem, Omar Sherif? O Nietzsche está fazendo aí uma grande apologia, na verdade, uma grande defesa dos gregos, porque, na verdade, ele os ataca. O Nietzsche ataca os gregos o tempo todo. Os gregos são gregos após Sócrates. Antes, o Nietzsche os chama de helenos. Né? E ele faz um ataque aos gregos pós-Sócrates. Então, a questão do sábio, quando o Nietzsche fala no sábio, ele não está se referindo à filosofia pós-socrática. Ele está se referindo a uma união de comportamento e reflexão que, para ele, Nietzsche, é pré-socrática. Talvez até o Sócrates esteja um pouco envolvido nisso também, mas para ele a questão é pré-socrática. Não é? A questão que se perde é de você ter que fazer uma investigação moral
uma investigação sobre valores, separada da investigação sobre o cosmos. Para o Nietzsche, essa divisão é que não poderia existir. Uma investigação sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre o universo, já está embutido nela uma discussão dos valores. Não precisa você separar essas coisas. Mas o próprio Nietzsche diz que isso daí, né, nós não estamos conseguindo fazer e nem ele próprio está conseguindo fazer. Né? Aliás, essas perguntas todas aí, nós precisamos nos organizar para... Claro. A demanda para poder responder. Claro. Inclusive, eu vou levar, viu, gente? Eu vou levar. Claro. E o Lucas e a Samura, o Brasil não é um país eudemonista, porque vivemos da Macedônia. Parabéns pelo programa. Galera, o negócio é o seguinte, Paulo Giraldelli, muito obrigado. E eu que agradeço demais. Vamos para a Boemia, que me tem de regresso.